Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, eu sou a professora doutora Amanda Costa e agora na aula de Química do projeto Reinventando o Brasil Enem 2023, nós veremos a bioquímica e os polímeros mais voltados para a área de Química. Bom, o que seria então a bioquímica? A bioquímica ela é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos, tratam da estrutura e função metabólica de componentes celulares como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outras biomoléculas. Só que no caso aqui, das aulas de química, a gente vai focar, vamos nos ater às estruturas e funções orgânicas apenas das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Bom, o primeiro que nós vamos ver é comumente chamado de glicídios, tá? A classe dos glicídios, ela vem do grego de doce, né? Inclusive o principal, o mais conhecido dele é a glicose, que são os açúcares. Ele abrange desde o açúcar comum até compostos muito complexos, como a celulose e o amido. São compostos de função mista, tá? Do tipo poliálcoaldeído ou poliálcool-cetona e outros compostos que por hidrólise dão poliálcoois aldeídos e poliálcoois cetonas. Ou seja, falando quimicamente dos glicídios, o que a gente tem? A gente tem longas cadeias carbônicas, onde é presente várias moléculas de álcool. Então, você tem no caso aqui do exemplo da glicose e você tem um poliálcool. Por quê? Porque tem porque tem várias partes no caso dessa molécula, e você também tem no caso aqui da glicose a função aldeído na estrutura. Então, são poliálcoois com aldeído. Outro tipo de glicídios que existe são chamados as frutoses, tá? No caso, a frutose aqui, você tem também, são poliálcoois, só que ao invés dele ter a função aldeído, ele vai ter a função cetona. Então, é chamado de poliálcool-cetona. Então, é interessante notar que no caso dos glicídios, ele tem essa característica aqui, de pode ter o grupo funcional aldeído ou o grupo funcional cetona, sendo que toda a cadeia carbônica, ela é constituída também por hidroxilas, por isso que são chamados de poliálcoois. No nosso dia a dia, a gente conhece vários tipos de glicídios, né, no caso de açúcares, que vão desde mais simples até mais complexos. Esses glicídios, eles podem ser classificados como ósis ou monossacarídeos. No nome mono já está dizendo um, ou seja, ele tem apenas uma estrutura única. Eles podem ser as aldoses ou cetoses. Qual é a diferença? A diferença é aquele que tem em sua estrutura o grupo aldeído, que são as aldoses, ou que tem no seu grupo as cetonas, no caso são as cetoses. Os glicídios mais complexos, eles são chamados de osídeos, que podem ser divididos em holosídeos ou heterosídeos. O que é isso? No caso dos holosídeos, eles podem ser chamados de oligossacarídeos. Oligo quer dizer o quê? Poucos, ou seja, tem poucas partes no caso do glicídio. E podem ser divididos em disacarídeos, quando tem apenas duas partes, ou trissacarídeos, quando tem apenas três partes. E os demais, né, acima de 4 sacarídeos, eles são chamados de polissacarídeos. Um outro grupo que a gente vai estudar são os lipídios, tá? Eles são, de um modo bastante amplo, o termo lipídio, ou os lipídios, do grego lipos, né, que é a gordura, ele engloba todas as substâncias gordurosas existentes no reino vegetal e no reino animal. Os lipídios, eles são substâncias untuosas ao tato, né, que são os óleos, né, a gente sabe a textura que tem, são chamadas untuosas ao tato. Deixam mancha translúcida sobre o papel, que é a chamada mancha de gordura, e são insolúveis em água e solúveis nos solventes orgânicos, éter, clorofórmio, benzeno, etc. Então, o que acontece? A gente sabe que os lipídios, eles são chamados óleos ou gorduras, popularmente chamado de óleos ou gorduras. E como eles são compostos muito grandes e muito complexos, a maioria dele, devido à sua longa cadeia carbônica, né? E a gente viu anteriormente que essa cadeia carbônica, normalmente ela é apolar, ou seja, ela não tem uma polaridade. Então, por conta disso, dificilmente ela é solúvel em água. Então, no caso dos lipídios, como ele tem essas longas cadeias carbônicas, eles são, em geral, insolúveis em água. Mas, em contrapartida, como eles são insolúveis em solventes polares, no caso da água, eles são solúveis em solventes orgânicos, que na sua maioria são solventes também apolares. Os lipídios, eles têm principalmente o grupo funcional dos ésteres, tá? Que são dos ésteres dos chamados ácidos gráficos com mais variados álcoois. Então, aqui a gente vê duas funções orgânicas presentes aqui nos lipídios, que são os ésteres e os álcoois.
Os ácidos gráficos são ácidos monocarboxílicos, tá vendo? Tem outra função aqui, tá? Ou seja, só tem uma carboxílica dentro dele, de cadeia normal, saturados ou insaturados, que contém o número de par de átomos de carbono geralmente superior a 10. Então, pode perceber que os lipídios ele têm grandes cadeias carbônicas, é tanto que normalmente eles têm mais de 10 carbonos na sua cadeia principal. Os lipídios complexos, em geral, não são ésteres, mas são moléculas grandes, frequentemente cíclicas, contendo nitrogênio, fósforo, etc. São compostos de grande importância biológica, pois constituem os hormônios, os componentes das células nervosas e cerebrais. Ou seja, dentro dessa classe você percebe uma grande variedade de substâncias, tá? Que tem grupos funcionais orgânicos, mas além disso, dentro dele também pode ser feito, podem ter compostos mais complexos, mais elaborados, com a presença de, no caso de elementos químicos como o nitrogênio e o fósforo. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dos mais conhecidos lipídios, tá? Você tem eles que são saturados. O que são os lipídios saturados? São quando as cadeias carbônicas ela apresentam apenas ligações simples, né? Os carbonos eles apresentam apenas ligações simples, então eles são chamados de saturados. Então a gente tem aqui ácido láurico, místico, palmítico, esteriático, e você tem aqui a quantidade, ó, 11 carbonos, 13 carbonos, 15, 17, são cadeias enormes. E onde é que eles acontecem? Gordura do coco, noz moscada, gordura de palma, gordura de boi. Uma coisa interessante também, gente, que os óleos, eles chamados óleos, eles saturados, eles são mais prejudiciais do que os óleos insaturados. Por exemplo, quando você vai fazer uma fritura, o que vai acontecer? Quando você aquece esses óleos, no caso aqui insaturados, vai ter a quebra das ligações e eles vão se transformar em óleos saturados. É por isso que tem aquele problema de quando você usa um óleo e você fica fazendo o reuso dele. Você acaba fazendo uma reação química, transformando aquele óleo que ele é insaturado num óleo saturado. E exemplos dos óleos insaturados, tá? Os óleos insaturados, como a gente pode perceber aqui, dentro da cadeia carbônica dele, ele vai ter pelo menos uma dupla ligação. Então, por isso que eles são chamados de óleos insaturados. A exemplo, a gente tem o ácido oleico, linoleico, tá? Então, você tem aqui carbonos, 17 carbonos, 17 carbonos, 20 carbonos, por quê? Porque são cadeias bem completas. Então, como exemplo, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de linhaça. Então, a gente percebe aqui que esses são os óleos, vamos dizer assim, mais saudáveis, que são os óleos insaturados. Bom, um outro tipo de composto bioquímico, eles são chamados os aminoácidos. Então, o que é interessante aqui dentro dos aminoácidos? Os aminoácidos, eles são compostos que apresentam a função amina, tá? Que é o NH2, e o ácido carboxílico. Então, por isso que o nome é aminoácido. Você tem o grupo amina, presente o grupo amino, e o grupo ácido, que é a carboxílica. Então, quando você tem um aminoácido, ele é mais simples, por exemplo, aqui, ó, que você tem a presença dos dois, esse aminoácido aqui é chamado popularmente de glicina. Esse outro, alanina, e esse outro aqui é o ácido 3-aminobutanoico. Os aminoácidos, quando eles são encadeados, quando eles deixam de ser mais simples para formar estruturas mais complexas e maiores, ele passa a serem as chamadas proteínas, do grego protos primeiro, que são macromoléculas, né, ou seja, moléculas grandes, resultantes da condensação de moléculas do aminoácido, tá, aminoácidos, através da ligação peptídica. Aqui eu trouxe a classificação dos alguns aminoácidos de acordo com o fato da capacidade do nosso organismo de conseguir produzir eles sozinhos, os não essenciais, ou seja, quando o nosso organismo ele consegue produzir aminoácidos. Quando ele consegue produzir aminoácidos, eles não são essenciais. Por quê? Porque o nosso organismo ele já é autossuficiente na produção desses aminoácidos. Já os aminoácidos chamados essenciais, tá? São aqueles aminoácidos que o nosso organismo ele não consegue produzir. Então, por conta disso, a gente precisa da ingestão desses aminoácidos para o melhor funcionamento do nosso organismo. Então, no caso, esses aminoácidos são chamados de essenciais porque a gente precisa ingerir ele na alimentação. Então, nós temos aqui 20 aminoácidos e esses aminoácidos são divididos basicamente em essenciais e aminoácidos não essenciais. Bom, então, visto alguns produtos da bioquímica, a gente vai ver agora com relação aos polímeros.
Polímeros, o que que são eles? Polímeros, o nome já está dizendo poli, quer dizer muitas, tá? E meros quer dizer o quê? Partes. Então, são estruturas que elas possuem grandes partes. Então, ele vem do grego, né, que é essa poli, muitas, e meros, essa parte, que são compostos de moléculas muito grandes, formado pela repetição de uma unidade molecular chamada de monômero. A gente viu, né, que no caso da proteína, elas são polímeros naturais formados a partir da condensação de várias partes de aminoácidos. Então, um exemplo aqui, você tem um chamado monômero, né, ou seja, uma parte única, a unidade, né, já que é mono. E no caso aqui, eu tenho do etileno, quando você consegue fazer uma reação em que ele se condensa, ele aumenta a cadeia, tá, num número muito grande, ele passa a se tornar um polímero. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o etileno, tá, que é essa parte menorzinha, ele produzindo o chamado polietileno. Por quê? Porque ele transforma um polímero, e esse númerozinho aqui, o índice N, quer dizer o quê? Que são N partes do etileno. Com relação aos polímeros, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que os polímeros, tem os polímeros que são chamados polímeros naturais ou biopolímeros, que são os que ocorrem na natureza. São um exemplo dos polímeros naturais, a borracha, os polissacarídeos, como a gente viu, né, que os polissacarídeos são os glicídios, os carboidratos, que são o amido, a celulose e o glicogênio, e as proteínas, como eu falei, que são cadeias de aminoácido. Então, tanto os polissacarídeos, né, os glicídios, quando tem várias partes, no caso dos glicídios, eles são chamados de polímeros naturais, tal como as proteínas. Mas nós também temos os chamados polímeros sintéticos, né, ou artificiais, e o nome aqui ele já fala, que eles são produzidos em laboratório. Em geral, são produtos derivados do petróleo. Então, na indústria, a gente tem muita produção desses materiais, desses polímeros. Inclusive, a gente vai ver mais adiante que é um problema ambiental muito grande, a questão da degradação desses polímeros sintéticos que estão aí, que eles decompõem-se muito dificilmente e acabam por poluir o ambiente. Mas é um ramo da indústria química que ele é muito rentável, essa questão da fabricação, da produção de polímeros sintéticos. E como é que esses polímeros eles podem ser classificados? Bom, os polímeros naturais, como a gente já viu, tem os polissacarídeos, as proteínas, e tem as gomas, né, que é um tipo de polímero. Esses polímeros, eles sendo em naturais ou sendo sintéticos, o que acontece? Você tem nos sintéticos esses polímeros que eles podem ser chamados de elastômeros, né, devido à propriedade dele de formar ligas, que ele tem esse comportamento, tá aqui, ele tem esse comportamento mais elástico. Você tem os polímeros sintéticos, eles podem ser fibras que elas são mais duras, mais rígidas. E você tem os plásticos, que são mais utilizados no meio ambiente. Então, eles podem ser chamados termoplásticos ou termorrígidos, ou seja, eles podem ser mais maleáveis ou então eles podem ser mais duros. Os termoplásticos, eles são assim porque ele tem cadeias mais simples, por isso que eles são mais maleáveis. Já quando você tem os termorrígidos, não, o nome já está dizendo, as cadeias são mais engessadas, são mais reticuladas e são mais duras, né? Então, esses de cadeia simples, eles podem ser, como a gente já viu lá pelo estudo do átomo de carbono, as cadeias elas podem ser ramificadas e podem ser lineares. Quando você tem que a cadeia do polímero, ela é linear, esse polímero eles são cristalinos, né? Ele tem mais aquele aspecto como se fosse de cristal, aquele brilho. E já quando eles são as cadeias mais ramificadas, eles já têm um aspecto mais amorfo, mais opaco. E eles podem ter esse comportamento vítreo ou então o comportamento elástico. E aqui eu tenho alguns dos principais exemplos de polímeros sintéticos. Tem o polietileno, né, no caso usado em revestimento aqui, ele está como exemplo aquele usado no revestimento de cabos, mas também ele é muito usado naquelas garrafas, chamadas garrafas PET, né, que são as garrafas de polietileno, que eles também são facilmente reciclados, são muito usados na reciclagem. Você tem o polipropileno, no caso aqui você tem uma caneta, né, que é formada desse plástico do polipropileno. O poliestireno, que é o isopor, tá? Você tem aqui o PVC, policlinato de vinila,
tá? Muito usado em tubulações e encanamentos, etc. O Teflon, que hoje ele tem sido mais usado para substituir as panelas, né? Panelas eram mais feitas de metal, de ligas metálicas, então agora as panelas, mais recentemente, as panelas têm sido usadas mais desses polímeros sintéticos, a exemplo do Teflon, né? Que é aquele material que ele é antiaderente. Aí você tem aqui, exemplo, a poliacrilonitrila, que ele é muito usado também na fabricação de roupas. A gente tem roupas também utilizadas de material sintético. Você tem o PVA, que é muito utilizado em tintas, as borrachas sintéticas, né, que além de você ter a borracha natural, você também tem a fabricação de borrachas sintéticas, e você tem outro tipo de materiais, no caso aqui tem o Plexigás, que é esse material aqui, que ele é um, vamos dizer assim, um plástico mais duro, e ele é, o exemplo aqui, utilizado aqui para a fabricação de alguns produtos, no caso do semáforo. Bom, então nessa aula aqui a gente conclui falando desse conteúdo e eu aguardo vocês para a próxima aula.